Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao podcast Sescom Barrier Informa, na sua primeira edição em vídeo. Eu sou Vinícius de Castro, associado sênior do Sescom Barrier, e hoje nós vamos falar sobre igualdade salarial. Nós estamos chegando próximos ao mês de publicação do relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios do Ministério do Trabalho e Emprego, e por isso esse tema se tornou novamente relevante esse ano para as empresas no Brasil inteiro, principalmente as que têm de 100 ou mais empregados no país. Esse tema teve recentes evoluções no Poder Judiciário relacionadas a ele e também internamente dentro das próprias empresas. Para a gente falar sobre esse tema de hoje, a gente está recebendo a sócia da área trabalhista do Sescom Barrier, a Viviane Rodrigues, e também nós temos uma convidada muito ilustre hoje no nosso podcast em vídeo, que o currículo dela é gigantesco, mas a gente vai resumir para poder caber dentro desse videocast. A nossa convidada hoje, ela tem MBA em Direito Civil e Direito Empresarial, ela é especialista em Direito e Processo do Trabalho e Direito Previdenciário, ela é membro da liderança e fundadora da ACC, Association of Corporate Counsel no Brasil, ela é membro da comunidade Ela Jurista e da Black Sisters in Law, e hoje ela está na cadeira de coordenadora jurídica do iFood. Por favor, a Michele Koguta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, olá pessoal. Vamos começar a falar sobre o tema. Eu acho que analisar primeiro qual é o objetivo do relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Para contextualizar todo mundo, nós tivemos uma legislação entrando em vigor no ano passado no Brasil, em julho de 2023, por volta dessa época, que hoje ela é conhecida como a Lei de Igualdade Salarial. Logo após a promulgação dessa lei, em novembro, nós tivemos um decreto para regulamentar essa lei e uma portaria que regulamentava tanto a lei quanto o próprio decreto, que diz que ainda está vigente a Lei de Igualdade Salarial. As empresas elas seriam obrigadas a transmitir determinadas informações para o Ministério do Trabalho e Emprego, e no decreto e na portaria também, essas informações elas estariam contidas num relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios. Empresas com 100 ou mais empregados no Brasil são obrigadas não somente a transmitir uma declaração de igualdade salarial para o Ministério do Trabalho e Emprego, mas também publicar todos os meses de março e setembro de cada ano um relatório que nós chamamos de relatório de transparência salarial. Esse relatório ele é composto não só por essa declaração que as empresas transmitem em fevereiro e agosto de cada ano para o Ministério do Trabalho e Emprego, mas também informações extraídas do próprio E-Social, que é a plataforma de obrigações trabalhistas, previdenciárias e tributárias do governo federal. Então, a ideia da legislação, por óbvio, era estabelecer mecanismos que a gente conseguisse adotar para que a gente conseguisse atingir uma igualdade salarial entre gêneros, mas também com um corte racial importante nas empresas que estão no Brasil hoje, né? O relatório ele veio com algumas discussões prévias à publicação dele pelas próprias empresas. Durante o mês de obrigação da publicação do relatório, março agora de 2024, e discussões que ainda estão rolando no Poder Judiciário e internamente nas próprias empresas, né? Começar a discussão, acho que a gente passa uma visão geral do relatório, mas eu queria entender um pouco mais, eu acho que as meninas conseguem super contribuir e entrar na discussão sobre o conteúdo do próprio relatório. Acho que a gente tem alguns dados que chamaram a atenção, que eu estava conversando com a Vivi e com a Michele, do que vem dentro desse relatório, além dessas informações que eu passei. Acho que o que é interessante falar é que o relatório ele contém informações que não são exatamente as informações que a legislação preveria que ele traria. Acho que esse é o primeiro ponto importante. Então, quando saiu a legislação, ele continha lá a necessidade de a gente informar por cargo e por tipo de remuneração recebida, né? Então, salário, comissões, gratificações, todos os componentes de uma remuneração deveriam estar contidos de maneira expressa nesse relatório. E, na prática, por conta das preocupações todas relacionadas à concorrencial e à LGPD, o relatório ele não traz essas informações dessa maneira. Elas foram aglutinadas, condensadas e trazem, então, informações de salários medianos, que a gente pode falar um pouquinho aqui, né, do que quer dizer o salário mediano e o salário médio dentro das empresas, que são as informações que trariam aí
os critérios efetivamente em termos de número, né, de remuneração dessas pessoas, e a gente tem também informações de políticas que são adotadas ou não pelas empresas de apoio à parentalidade, de apoio à promoção das mulheres no mercado de trabalho, de apoio às mulheres vítimas de violência doméstica, políticas de contratação mesmo, que a princípio deveriam explicar o que a empresa está fazendo. No fim do dia, o relatório ele traz uma mera informação que é ali basicamente um tique, né? Faz ou não faz, não tem uma informação qualitativa ou quantitativa dessas políticas. Então, o relatório ele acaba sendo uma informação mais condensada, né? Ele não é uma coisa que tem uma informação de muita qualidade, e acho que a gente estava conversando isso, né, Michele, de o quanto isso, no fim do dia, trouxe para as empresas uma informação que não é efetiva e impactos por conta do aglutinamento das informações que podem ser prejudiciais, né? Sim, a gente esperava muito mais efetividade nesse relatório, né? Realmente cumprir com o que a legislação pedia, mas no momento de lançamento causou mais dúvidas do que soluções, né? Mesmo superadas as questões de concorrencial e de LGPD, ele ainda não trouxe o que a gente esperava de uma lei desse porte no momento que a gente vive. Né? Eu, como mulher, eu recebi com muita alegria, mas como advogada eu falei, isso daqui não é bem o que a gente estava esperando. Né? E como operador do direito, a gente tem que traduzir e trazer para as empresas ali o que atende ao momento, né, de cumprimento de legislação. Eu acho muito legal esses dois pontos que vocês trazem. Eu acho que de uma certa aglutinação que a gente pode chamar de demasiada do relatório, e eu entendo a intenção do Ministério do Trabalho em aglutinar. A ideia era tentar anonimizar ao máximo as informações, deixar elas todas as preocupações, mas também trazer essas informações sem trazer dados sensíveis, sem trazer dados rastreáveis para os empregados, aos indivíduos, né? Trazer dados sem a capacidade, sem possibilidade das pessoas que leem o relatório identificarem de quem o relatório está falando especificamente. Mas, ao mesmo tempo, como revés, quando ele faz isso, ele não traz, como a Viviane falou, uma informação de qualidade, né? Ele traz uma informação que não tem contexto. Eu acho que essa é uma preocupação fora LGPD e direito concorrencial, que ela não traz o contexto. Ela traz se as empresas têm ou não determinada política, um plano de cargos e salários, mas ela não traz a qualidade, o relatório não traz a qualidade de como essa política foi construída, o que ela está fazendo. A gente não consegue entender se a existência da política é efetiva, se o conteúdo da política é afirmativo efetivamente, ou se simplesmente eu tenho um papel dentro da empresa que diz que existe uma política sobre, mas que nunca foi implementada, né? A gente não consegue fazer esse filtro. Eu entendo que a gente deveria ter passado por algumas atualizações antes de chegar nessa legislação. Um exemplo que conversamos foi o CBO. Exato. A gente tem um CBO desatualizado e que não atende o mercado hoje, com a quantidade de cargos que surgiram ao longo dos anos e que deixaram de existir. Então, essa aglutinação de dados implica-se também ali a questão do CBO. Exato. Eu, assim, como a Michele falou, né, como mulher, a gente recebeu com muita alegria quando essa legislação surgiu. E eu tinha uma expectativa de que ela conseguisse demonstrar o que a gente não conseguia pegar quando a gente falava de equiparação salarial do 461, né? Então, são aqueles critérios que parecem neutros, mas que no fim do dia são discriminatórios. Então, a ausência de política de parentalidade, por exemplo, a questão de pessoas que perdem remuneração variável quando ficam ausentes um período do ano, que impacta muito as mulheres por licença maternidade. Eu esperava que a gente tivesse alguma coisa nessa linha e nada disso se traduziu no fim do dia, né? Eu acho que assim, as empresas com razão se preocuparam muito quando a obrigação começou a ficar mais próxima, quando elas precisaram transmitir as declarações de igualdade salarial para o Ministério do Trabalho, mas a gente, só para ter um contraponto, né, e um contexto de como as empresas enfrentaram isso em fevereiro e março e como a gente amadureceu a questão até hoje, né? As empresas não sabiam, porque como a Vi disse no começo do podcast, a gente não sabia muito como o Ministério do Trabalho ia implementar o relatório, o modelo que ele ia utilizar, uma minuta do relatório para as empresas verem. Se a gente se baseasse só pela legislação que a gente tinha até março e que é a mesma até hoje, o relatório ele viria com informações
muito detalhadas. Ele viria com informações do cargo ou ocupação contida na Classificação Brasileira de Ocupações, que é a CBO que você muito bem citou, Michele, mas ele viria com valores muito discriminados e listados, como salário contratual, gratificações, 13º de cada pessoa, né, terço de férias, gorjetas e outras parcelas que os empregados recebem mensalmente, né? E essas informações elas são facilmente rastreáveis pelo próprio social. Aí, para amadurecer a questão, as empresas olharam isso e falaram, olha, mas isso daqui vai ser uma informação muito sensível. E a gente viu essa questão sendo levada para o Poder Judiciário com muita força, por empresas e por associações de diversos setores, mas hoje a questão evoluiu porque, felizmente ou infelizmente, o Ministério do Trabalho resolveu não adotar o que estava lá, e colocou uma informação de salário médio, salário mediano, que eu acho que é bacana a gente tentar trazer explicar o que significa isso. Enquanto você está falando, na minha cabeça, assim, advogado pensa sempre nos mesmos termos, né? Segurança jurídica. A gente não tem segurança jurídica de como é que vai ser o relatório, porque ele não segue o que está na legislação. Então, essa é a primeira coisa, sim, né? Sim. A gente hoje tem uma informação aqui informal de que o relatório vai ter a mesma cara do último relatório, esse novo que vai sair agora em setembro, mas ele poderia não ter, né? Porque a legislação diz que ele deveria ter uma cara diferente da que ele teve no final. O que foi feito para endereçar, né? Que é esse salário médio e salário mediano, assim, a gente teve que desenhar mesmo para conseguir entender o que o Ministério do Trabalho estava fazendo e conseguir traduzir isso para os nossos clientes. Então, o salário médio é a remuneração média paga para todos os homens e todas as mulheres num determinado ano. E aí, remuneração tem todos esses componentes que o Vini trouxe, né? Então, tem salário, adicionais, gratificações, enfim, todos os pagamentos que foram feitos. Então, você pega, soma todo mundo, a população feminina e a masculina em termos do que foi pago, divide pelo número de pessoas, e aí você compara o salário médio com o salário médio dos homens e das mulheres. Então, a primeira discrepância aqui é que a gente está comparando todos os cargos de toda uma organização para chegar num salário médio. Isso pode indicar que a gente tem uma prática, talvez, de ter menos mulheres, ou talvez de ter remunerações, homens melhores remunerados, mas a gente não consegue identificar exatamente aonde a discriminação, se existe, está acontecendo. O segundo formato que criaram para a gente entender, né, se havia discriminação é o que eles chamam de salário mediano. Então, você enfileira, e foi assim mesmo que eles trouxeram até numa live, né, o Ministério do Trabalho, enfileira 100% das mulheres e 100% dos homens, identifica quem é o indivíduo do meio dessa fileira. Então, se tiver 100 pessoas, é 50 e 50, mas dificilmente a gente vai ter o mesmo número de pessoas, né? Equânime, exato. E aí você identifica quem é o indivíduo médio e compara salário médio com salário médio. E aí a distorção, que acho que a Michele pode falar bastante até da indústria que ela atua, é que a gente tem, às vezes, um número discrepante de mulheres e homens dentro de uma mesma organização. Exatamente, puxando construção civil, tecnologia, áreas operacionais de força, na grande maioria são homens. Então, como que eu vou comparar esse efetivo com mulheres em outros cargos, que provavelmente vão receber menos, né? Pensando até em cargos que têm insalubridade, periculosidade, Exato. As mulheres já ocupam bem menos esses espaços, e sem contar os recortes. A gente não pensou nos recortes de diversidade de raça, de orientação sexual, e isso impacta no mercado de trabalho. A gente sabe que hoje a realidade homem e mulheres simplesmente não é o suficiente para falar de salário. E Exato. Esse recorte eu acho que é importantíssimo, porque eu acho que ele não aprofunda em nada dentro do relatório, porque qual é o recorte para quem nos assiste e não viu qual é a carinha do relatório, né? Ele mostra qual é a população de cada empresa, em termos percentuais e não em termos numéricos. Então ele mostra qual é a população de homens, qual é a população de mulheres, e aí dentro desses dois recortes, ele mostra a população de homens negros, de homens não negros, de mulheres negras e de mulheres não negras. Ele não adentra, como você bem disse, num recorte racial, interseccionalidades. Étnico. Exato. Também não adentra a faixas etárias para endereçar problemas de etarismo. Regionais também. Né? Exato. Que eram coisas que a legislação trazia como obrigatórias, né? Nacionalidade, idade, nada disso foi considerado. Então, isso traz, como a Vi disse, uma grande insegurança jurídica. Mas eu acho que
indo além, né, porque a gente já ultrapassou, como eu disse, a gente já ultrapassou a questão da LGPD de certo modo, e a questão concorrencial também de certo modo, mas o relatório ele não traz um contexto da realidade das empresas, né? Ele traz um número que o método de cálculo eu acho que ele é discutível, ele tem espaço para discussão se é o mais adequado ou não, ou o mais representativo da realidade das empresas, mas ele também não traz um contexto. Então, o que ele vem no próprio relatório? Ele vem as faixas, os grandes aglutinados da CBO, né? E quais as diferenças percentuais de salários entre homens e mulheres. Depois vem esse corte populacional e étnico-racial, que é muito superficial, e depois, no final, ele vem os dados se existe ou não uma política para endereçar essa questão, ou mais de uma política. Mas ele não diz a qualidade dessa política, ele não diz o que a empresa está fazendo, porque é muito necessário, e a gente não discute isso aqui, que as empresas tenham políticas para endereçar essa questão da igualdade salarial. Porque todas as empresas vão ter esse problema, porque isso é um reflexo da nossa sociedade no Brasil. A sociedade no Brasil, ela infelizmente, ela não é igualitária entre homens e mulheres e entre vários outros cortes. Entre mulheres negras e não negras, entre homens negros e não negros, para usar as terminologias do próprio relatório. Dentro da população LGBTQIAPN+, não tem essa igualdade, principalmente quando você olha para um recorte de transgêneros. Então, isso vai refletir na empresa. A gente estava conversando e a Vivi usou um termo excelente, é um microcosmo da sociedade. Mas, partindo da premissa que a gente vai ter esse problema, eu acho que a gente poderia focar mais na qualidade do dado que está no relatório, que vai endereçar esse problema, que são as políticas, ou se é só um papel. Né? Eu acho que o positivo de tudo isso é que empresas que não tinham políticas de salário passaram a estudar e falar, agora precisa ter. Né? Não porque necessariamente vai ter uma fiscalização, porque a sociedade cobra que ela tenha. Né? Empresas mais modernas, menos problemas. Empresas tradicionais e que não se atualizaram ao longo dos anos, maiores problemas. Só que isso é fácil de resolver. Então, isso também trouxe um lado positivo diante de tantos lados negativos na legislação. Eu acho que a discussão que criou é indiscutivelmente imprescindível, né? Acho que a gente precisava dessa discussão. O relatório talvez não entregue os dados que a gente precisa, mas a discussão foi criada e não tem como a gente negar. Né? Eu trouxe até uma colinha aqui de dados do primeiro relatório, só para a gente ilustrar o que a gente consegue descobrir, ainda que dessa maneira superficial que a gente está comentando. Né? Então, a gente consegue ver de maneira objetiva que as mulheres negras ganham ali mais ou menos 20% a menos do que as mulheres não negras. As mulheres negras ganham, inclusive, menos dos homens negros. Né? Os homens negros ganham menos do que os homens não negros, mas a mulher negra é, dentro dessa população recortada, a pior remunerada, né? Pensando, então, em mulheres trans. Que talvez, assim, seria por conta da quantidade tão ínfima que essas pessoas ocupam de postos formais de mercado de trabalho, talvez a gente não consiga sequer medir como seria a discriminação dessa população. Mas eu acho que esse mero dado já demonstra quanto são discriminados, né? Com certeza. Existe aí um caminho a percorrer para avanço, né, na legislação, mas enquanto a gente não resolver essas lacunas que ficaram, a gente não vai para lugar nenhum. Para a sociedade civil é um debate muito importante, a gente precisa avançar, né, e não tem como fugir do corporativo. Né, o salário, o dinheiro que roda no mercado, que alimenta, que fomenta a economia, começa dos empregos. Então, se todo mundo conseguir ganhar igual e ter as mesmas oportunidades, a gente vai ter economia muito melhor, né? E essas discussões a gente não estaria tendo agora. Exato. Quando a gente olha de novo para os dados do relatório, a gente vê ali que menos de 40% das empresas têm essas políticas de contratação de mulheres e de promoção dessas mulheres a cargos de gestão. E quando a gente fala de outros recortes, como, por exemplo, o que o Vini trouxe de violência doméstica, a gente tem 5% das empresas preocupadas com isso, no universo de 50 mil relatórios que foram entregues. Não, e dependendo do nível de empresa, de cargos, de violência doméstica nem é falado. Precisava ser um pouco mais sensível à informação que é prestada do ponto de vista objetivo e do efeito que ela produz, né? Eu acho. A informação como está prestada hoje, ela não tem efeito prático,
exceto dessa discussão que eu acho que é super importante. As empresas estão dispostas a demonstrar os seus dados desde que eles façam sentido com a organização. A gente tem uma diversidade muito grande de tipos de indústrias, de tipos de empresas. Todas elas estão agora, vamos dizer, numa vala comum, quando a gente olha, estão sendo tratadas da mesma maneira, não tem uma individualização. E eu acho que é isso que as empresas, eu sinto dos meus clientes, assim, é isso que as empresas clamam por, né? Eu quero mostrar os dados, mas eu quero mostrar os dados que se refletem efetivamente a minha organização, e não um dado que foi aglutinado e que não demonstra o que eu tenho internamente dentro de casa. Eu vi com bastante alegria, né, a gente ter essa mudança de mentalidade, até porque hoje a gente trabalha com várias gerações, né? A geração mais nova, ela é mais questionadora do que a geração que está começando a se aposentar ou já se aposentou. E é uma demanda dessa geração, É uma demanda. É uma demanda a conversar, falar de assuntos difíceis. Eu acho que é uma demanda, e eu queria entender da visão de vocês duas, se essa demanda está sendo atendida não só do ponto de vista da legislação em si, que a gente já passou por esse ponto, mas da própria fiscalização. Eu entendi que faltou objetividade, né? Até essa empresa receber uma fiscalização. Qual vai ser o objeto dessa fiscalização? Literalmente o que está no relatório, informações complementares ou são informações novas? De que forma ele vai atuar nessa fiscalização? Ou ele só vai procurar a empresa se houver uma denúncia ou a empresa já estiver ali no alcance para ser fiscalizada, né? De que forma o relatório vai ser utilizado, a favor ou contra a empresa? Então, ficou muito subjetivo, né? E para o advogado de empresa, de escritório que atua, vai ficar, né, bem difícil ali de acompanhar a fiscalização. Óbvio que isso foi um preparo, né? Quem fez o relatório, tem as informações, começou a fazer as auditorias, vai estar preparado. Mas preparado ao quê? A gente não teve notícia aqui de clientes que tenham recebido aquele prometido e-mail de me explique melhor o que está acontecendo. Ou corrija. Corrija o que eventualmente não está adequado. E também autos de infração sobre isso, a gente não tem notícia de lavratura, né? Não, nenhuma. A gente não ficou sabendo. Eu imagino que nesse primeiro momento eles tenham optado por não fazer isso ainda, porque ainda é muito incipiente, né? Assim, a gente tem alguns dados, como os que eu trouxe aqui, né, de políticas que foram implementadas ou não por empresas, mas a gente não conseguiu ainda ter uma ideia de que discriminações efetivas estão ocorrendo, em que pese, como a gente comentou mais cedo, 100% dos relatórios apresentam alguma discrepância por conta da metodologia que foi utilizada. Sim. Então, acho que talvez eles até tenham tomado aí um tempo e um fôlego para iniciar essas fiscalizações por conta desse cenário, mas a gente falou aqui de quase 50 mil relatórios, né? Então tem pelo menos 50 mil empresas aí com uma possibilidade de ser fiscalizadas, de prestar essas informações complementares, eventualmente fazer as suas correções. E até agora a gente não viu nenhum movimento nesse sentido. E foco no pelo menos, né? Porque na própria live eles disseram o fato das empresas terem menos de 100 empregados... Não significa que não serão fiscalizadas sobre o assunto, Exatamente. Porque a Constituição garante que ninguém deve ser discriminado. Exato. Eu acho, a minha opinião, é que a legislação, o decreto, a portaria, somados ao modo que o Ministério do Trabalho e Emprego operacionalizou a questão, torna muito inviável a fiscalização. Porque, como a gente está dizendo aqui, todos os relatórios que eu vi, pelo menos, e eu vi alguns, eles tinham informações discrepantes de salário. 100% deles tinham por conta da metodologia. A gente consegue, né, sem ter visto todos, aferir que isso aconteceu com todos. Acontece. Esse salário médio, para mim, já é um exemplo clássico. Claro, né? Não faz muito sentido. Então, eles teriam que perguntar, né, que é a ideia. Entender o cenário efetivo. De 50 mil empresas, pelo menos. E o que é inviável para a quantidade de auditores fiscais que o Ministério do Trabalho e Emprego tem hoje. Não, entender a região que ela está alocada, o público, o ramo de atividade. Todas as coisas, as particularidades dessa empresa em específico. Fala-se de uma lei de transparência, mas ela ainda está com muita informação oculta. E ainda não está muito claro para mim como eles vão fazer, se eles vão fazer, imagino que sim, essa fiscalização. Quando, que é o que a gente está falando, a gente não sabe, mas como? Porque a gente já viu
situações em que o Ministério do Trabalho e Emprego, ele aproveita o fato de já estar fiscalizando uma empresa sobre determinado tema, sobre cota de pessoas com deficiência, sobre cota de aprendizes, sobre outros temas da legislação trabalhista, e analisa se a empresa está cumprindo outras obrigações não relacionadas àquela fiscalização. Isso eu acho que pode acontecer. Inclusive porque uma das obrigações é publicar o relatório, né? Sim. Então você teria que entrar em 50 mil sites ou 50 mil redes sociais para entender se os relatórios estão publicados, que é inviável, né? Pelo número de cliques que isso demandaria. Então eu acho que uma fiscalização sobre outro tema que é comum, como por exemplo jornada de trabalho, que acontece todo dia, talvez, né, como fiscal, o auditor já está avaliando uma empresa, ele possa olhar se isso está sendo cumprido, ainda que seja sem entrar no mérito, né, temos aqui uma discriminação salarial ou não, a gente começa já a ter espaço para iniciar uma fiscalização sobre o assunto. E ainda tem o caso dos processos judiciais de equiparação salarial, que pode se solicitar um ofício e a fiscalização acontecer por causa do processo. Exato. Uma puxa a outra. Eu acho que isso é bem improvável. A gente não comentou aqui, mas uma das obrigações da lei também era, né, de criar um meio de denúncia, né? Quem se sente discriminado tem um canal de denúncia que fica dentro do mesmo aplicativo da carteira de trabalho digital. Então a gente tinha expectativa também que fossem acontecer denúncias nesse sentido e que isso fosse gerar fiscalizações. Sim. Mas até o momento a gente também não teve notícia disso acontecer. O que a gente espera é que a cada atualização o governo, o Ministério do Trabalho, enfim, se posicione e traga as melhorias ali daquele próximo passo. Porque se a gente continuar do ponto de partida, eu acho difícil a gente avançar. Acho que falando um pouquinho desse próximo relatório, né? Como eu comentei, a informação é que ele vai ter a mesma carinha do anterior. Sim. Ou seja, não seguirá ainda o que está expresso na legislação, mas uma das coisas que era solicitada agora foi incluída, né? Então as pessoas vão ter que declarar, quando entregarem a sua declaração, se tem política de contratação de pessoas indígenas. Esse era um dado que estava faltando. A programação, então, o prazo está correndo, né? As pessoas têm agora, então, as empresas com mais de 100 empregados têm até dia 30 de agosto para entregar as suas declarações, né? As informações do E-Social já estão disponíveis para o governo. Elas devem receber para as empresas no dia 16 de setembro o relatório e ele fica público para todo mundo e tem que ser, né, então, publicado em rede social ou no site das empresas no dia 30 de setembro. É isso. A gente vai encerrando a conversa aqui por hoje, uma conversa extremamente produtiva, eu acho. Óbvio, uma conversa sem o objetivo de responder a todas as perguntas que as empresas têm, né? Mas hoje eu vou agradecer especificamente a Viviane, sócia trabalhista aqui do Sescom Barreira, como eu disse no início, e a nossa convidada, Michele Koguta, que assim, foi um prazer receber você, muito obrigado, foi uma honra ter você contribuindo aqui com o tema que é relevante e está muito quente para todas as empresas hoje no Brasil. Obrigado. Eu que agradeço, foi incrível. Eu queria reforçar o agradecimento para a Michele por 2 motivos. Primeiro, porque uma mulher forte vir falar desse tema faz muita diferença. Eu acho que a gente vê ainda, infelizmente, homens querendo discutir exclusivamente essa questão e acho que as mulheres têm que ser ouvidas. E acho que mais do que isso, uma mulher preta em lugar de liderança, eu acho que tem que ter espaço sempre para ser escutada. Então, obrigada por vir trazer aqui todo o seu conhecimento para a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade e vamos continuar falando. Sim, muito necessário. Obrigado mesmo. Pessoal, esse foi mais um episódio do Sescom Barreira Informa. Para todos vocês ficarem por dentro das principais discussões do mercado jurídico, acompanhe os nossos perfis nas redes sociais, no Instagram e no LinkedIn. Até a próxima.